Imagem com fundo cinza claro, um homem branco de cabelos pretos curto, veste um terno cinza escuro e camisa branca. Olá, caro colega, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este primeiro evento da nossa primeira Semana da Integridade, Semana da Integridade 2024, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. É uma grande alegria estar com todos vocês neste evento, representando a Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições e a Coordenadoria de Planejamento e Governança desta secretaria, para que a gente converse um pouco sobre integridade e compliance. Eu sou Luiz Felipe de Oliveira Reis, mais conhecido como L Fora aqui no Tribunal, e quero agradecer muito ao convite por estar aqui com vocês para essa nossa conversa. Me apresentando rapidamente aqui, trabalho já na Coordenadoria de Planejamento e Governança, trabalho nela desde que ela foi instituída em junho de 2022, tenho o privilégio de estar à frente da coordenadoria. Esta coordenadoria, ela atua no âmbito da Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições, que é liderada pela Regina Rufino, nossa secretária, a quem agradeço também pelo convite por estar aqui. E este conteúdo que nós estamos trabalhando foi desenvolvido especificamente pela seção de gestão de processos, riscos e integridade da nossa coordenadoria. Então também deixo o meu agradecimento aos colegas da seção, em especial na pessoa da Thaís, a chefe da seção, do Uver e da Ilka, nossos colegas que estão junto aí neste tema, trabalhando com este tema todos os dias. E sobre o que nós vamos conversar hoje? A ideia é a gente se inteirar, a gente trazer alguns conceitos sobre integridade e compliance, destacar a importância da integridade no Poder Judiciário e entender um pouco do contexto histórico dos temas de integridade e compliance na administração pública e em especial no Judiciário. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução da administração pública no Brasil e como esses temas de integridade e compliance foram tratados e como isso foi se encaminhando até nós chegarmos a termos sistemas de integridade e compliance dentro dos órgãos do Poder Judiciário. Então é interessante a gente entender o contexto que nos levou a essas regulamentações, a essa preocupação com a ética, com o interesse público, né, de forma que ele sempre se sobreponha ao interesse privado, com o combate à corrupção. Então, eu acho que é um tema bastante interessante, sou suspeito para falar, né, trabalho com isso, então, mas eu acho bem bacana também, e vamos tentar trabalhar de um jeito bem leve, bem informal, de maneira que não seja um momento apenas de a gente trazer uma grande quantidade de conteúdos, mas que a gente entenda o contexto disso tudo e como isso se coloca no nosso dia a dia como servidoras e servidores públicos. Como nós, servidoras e servidores públicos, devemos e podemos agir e pensar e refletir sobre o nosso trabalho para que ele contribua cada vez mais para a construção de instituições íntegras, instituições que tenham a ética como uma das suas bandeiras. Então vamos lá. Eu sempre gosto de pensar que para a gente entender algo que a gente faz ou entender uma demanda que nos é trazida, é importante que a gente entenda o contexto que nos levou a esta obrigação ou a esta demanda. Quando a gente entende o que nos levou a este ponto, o que construiu esses conceitos, a gente consegue se integrar melhor, a gente consegue tomar melhores ações, porque a gente entende de onde tudo veio. Então eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês sobre a administração gerencial ou a fase da administração pública gerencial, que não deixa de ser o que a gente chama de nova gestão pública aplicada no Brasil. Um monte de conceito, um monte de coisa, mas vamos entender um pouquinho como a gente chegou nessa administração pública gerencial. Vou voltar um pouquinho aqui no tempo com vocês, lá para o final dos anos 70 e começo dos anos 80, onde a gente teve a ascensão de duas figuras políticas no mundo britânico e americano que inspiraram ou que trouxeram algumas mudanças dentro da administração pública lá nesses países, né? Então estou falando de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, primeira-ministra e presidente, né? Estamos falando aqui de Reino Unido e de Estados Unidos. Essas pessoas tiveram como ideia de implantar dentro das suas respectivas competências
um novo modelo de administração pública baseado na redução de custos, com foco no indivíduo e não necessariamente em um conceito de serviço público social, tá? Então sempre focado no indivíduo pagador de impostos, e se construiu o que veio se chamar de Estado mínimo. Então a ideia inicial destas pessoas, não estou dizendo que é exatamente isso que nós vamos trabalhar, só para a gente entender onde tudo surgiu, é diminuir o tamanho do Estado, né? E se chamou a esse movimento de nova gestão pública, tá? E houve algumas consequências com a implantação dessa nova gestão pública. Estou caminhando para chegar no Brasil ainda, tá? Não estou falando de Brasil por enquanto ainda não. A ideia é que esse modelo de administração pública seja feito de tal maneira que o formalismo dê lugar aos conceitos que a gente usa no mundo privado. Quais são os conceitos que se usa muito no mundo privado quando se fala de administração? Conceito de eficácia, eficiência, efetividade, não vou detalhar esses conceitos aqui, mas a ideia de trazer o conceito do mundo privado, da busca por resultado, da busca por entrega, da busca por maximização, seja do lucro ou da eficiência orçamentária, para o mundo público, tá? De forma que se passasse a ter um Estado menos interventor, que interviesse menos na economia, porque o Estado interventor passou a ser visto como ineficiente, né? E que tivesse um Estado com mais resultados. Essa foi a ideia dessas pessoas lá atrás ao criar o que se chamou de nova gestão pública. Beleza. Como e quando isso chegou até o Brasil? De que maneira isso chegou até o Brasil? Então agora a gente vai passar dos anos 80 para os anos 90. A gente tem aqui no Brasil, em 1995, a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. E a ideia do presidente Fernando Henrique Cardoso era implantar, dentro do que fosse possível, este modelo de nova gestão pública aqui no Brasil. No Brasil, vigorava até este momento o que a gente chama de fase burocrática da administração, tá? Também não é meu objetivo detalhar com grandes teorias isso, mas quando a gente fala de fase burocrática da administração, a gente está falando de uma administração pública muito voltada a regras, procedimentos, a formalidade, de forma que todo ato público já era controlado na sua essência por meio de regras burocráticas. E a ideia do Fernando Henrique Cardoso, ao trazer a nova gestão pública para o Brasil, era romper com o modelo burocrático e trazer esse modelo focado em resultados. Para isso, ele convida para assumir o Ministério de Reforma do Estado, né, de reforma do aparelho do Estado, o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, que é um grande estudioso de administração. Quem gosta de administração com certeza já ouviu falar dele. E ele busca implantar aqui no Brasil conceitos da nova gestão pública e chama este modelo implantado no Brasil de administração pública gerencial, tá? Então, recapitulando esse monte de conceitos que eu trouxe aqui até agora para vocês. A gente vem de um modelo focado na burocracia no Brasil, tá? Quando eu falo até que sobre as fases da administração pública no Brasil, eu digo que a implantação da burocracia ela não é um problema em si, né? Porque ter regras, ter procedimentos e ter controles é algo bom, porém a burocracia ela acabou se tornando muitas vezes um fim em si mesma, um controle pelo controle. E a ideia do presidente Fernando Henrique Cardoso e do professor Luiz Carlos Bresser Pereira é substituir esse modelo de grande rigidez no controle por um modelo de resultado, né? Onde, mais do que a forma do ato público, o que se busca é o resultado que esse ato público gera para a população, né? Tem algumas consequências até na nossa Constituição, esse novo momento da administração pública, uma vez que houve a emenda constitucional número 19, de 1998, tem até algumas coisas dela em discussão até hoje, aí, sobre o funcionalismo público, inclusive, né? Mas ela inseriu dentro dos princípios constitucionais da administração pública o princípio da eficiência. Quando a Constituição foi aprovada, né, quando a Constituição passou a vigorar lá em 1988, os princípios constitucionais da administração pública eram 4: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Em 1998 se colocou algo novo, que é a eficiência, ou seja,
além de eu ter uma administração pública que haja de acordo com a lei, que haja de forma impessoal, que leve em conta a moralidade e a publicidade, ela precisa ser eficiente também. Ela precisa trazer resultados, ela precisa custar menos. Ela precisa ser melhor para a população. E aí se buscou algumas outras coisas, como a flexibilização das leis do funcionalismo público, né? Se buscou mexer um pouco na estabilidade, sempre buscando substituir o regime burocrático, e se propôs em muitos pontos também o que se chamou de desestatização. A gente teve uma série de privatizações, de empresas públicas e tudo mais. Não é esse o foco daquilo que eu quero conversar com você, essas desestatizações, essa flexibilização das leis do funcionalismo público. O que eu quero trazer de importante para o que a gente vai falar sobre integridade é: o serviço público passou a buscar também resultado, passou a ter um olhar mais parecido com a administração privada, com a inclusão ou com o advento do que se chamou administração pública gerencial. E essa administração pública gerencial, ou essa nova gestão pública, né, que no mundo se chama nova gestão pública e aqui no Brasil se chama administração pública gerencial, ela aconteceu em 3 fases. Ela acontece em 3 fases, na verdade, porque ela continua acontecendo. Nós continuamos vivenciando essa constante mudança nos rumos da administração pública. Ela começa lá, final dos anos 70, começo dos anos 80, no mundo, com o que se chamou de gerencialismo puro, o gerencialismo. Qual é a ideia do gerencialismo? O corte do tamanho do Estado, diminuir o peso do Estado, aquela coisa do Estado mínimo, né? Então, diminuir o tamanho da burocracia, diminuir a quantidade de pessoas na máquina pública, diminuir custos, privatizar tudo o que for possível, desregulamentar a administração pública, né? Como consequência, houve ou buscou-se que houvesse uma grande diminuição do tamanho do Estado. É o momento do que se chamou Estado mínimo. Isso, a nova gestão pública começou desta forma. Tá? Só que tudo tem um porém. É bacana pensar em um Estado que gaste menos? É interessante pensar em um Estado que funcione com uma quantidade menor de pessoas do que precisava anteriormente? Ok, válido. Né? A isso se dá o nome de eficiência, né? Fazer a mesma coisa com um menor número de recursos. Só que ficou faltando o que se chama de efetividade. O que é efetividade? Uma geração de valor, de fato, para a pessoa que é usuária daquele serviço. Então cortou o tamanho do Estado, mas faltou pensar na entrega, faltou pensar naquilo que agrega à vida do cidadão. E aí veio um segundo momento, que é o que a gente chama de consumerismo. Né? É uma tradução bem ruim assim, de uma palavra em inglês, mas que dá para a gente entender aqui que é o cidadão visto como um consumidor, como um cliente, e passou-se a se pensar então nesse segundo momento que no mundo vai acontecer lá pelos anos 90, no cidadão como um cliente, pensando na satisfação do cidadão, pensando em decisões descentralizadas, aliás. Que é um exemplo desse segundo momento da administração pública, o que a gente chamou de governo eletrônico. Né? Passamos a ter sites dos governos, algum tipo de digitalização dos serviços. O cidadão visto como alguém que consome produtos de governo. Um outro exemplo de um produto muito típico desta segunda fase da administração pública é o poupa-tempo aqui em São Paulo. Se você der uma passadinha, não sei se você é aqui da capital, der uma passadinha no poupa-tempo que tem na Praça da Sé, tem o slogan do poupa-tempo lá, de quando ele foi fundado. O cidadão visto como cidadão. É uma frase típica deste segundo momento da administração pública, porque se preocupa em trazer um benefício ao cidadão que olha para o Estado como um cliente do Estado. Né? E aí se pensa em qualidade do atendimento, né? Tem a padronização do atendimento lá no poupa-tempo, enfim. Bem típico deste momento, para a gente entender o que foi esse segundo momento. Porém, existe também um problema, né? Existe não diria uma distorção, mas algo que precisa ser mais bem trabalhado. Se pensou em efetividade, ou seja, se pensou em trazer
um serviço de qualidade ao cidadão. É verdade, isso é um ganho frente ao primeiro momento onde só se pensou em cortar o tamanho do Estado, né? Só que o problema de ver alguém como cliente é que a gente acaba pensando o seguinte: ou a gente trata todo mundo igual, porque o cliente tem sempre razão e tem que ser sempre tratado da melhor forma, ou até tem uma questão aqui subjacente que é o cliente que paga mais acaba recebendo mais benefícios, né? É claro que eu estou usando aqui uma figura de linguagem para exagerar, nunca a administração pública busca isso, né? Mas se passou a ter uma preocupação com a equidade, com a inclusão, com todos os cidadãos tendo acesso aos serviços públicos, independentemente da sua situação, independentemente da dificuldade que ele possa vir a ter para acessar o serviço público. E mais, passou-se a ter a preocupação com o cidadão podendo controlar os seus órgãos públicos, podendo cobrar os seus órgãos públicos, podendo ele mesmo decidir o rumo dos seus órgãos públicos. E aí vem o terceiro momento, que é este momento que a gente está vivendo agora, que é o que a gente chama de PSO, Public Service Orientation, ou numa tradução mais ou menos ruim aí que eu vou fazer, orientação ao cidadão, o serviço público orientado ao cidadão. Porque aí se passa a ter a noção de equidade e justiça. Todos os cidadãos têm direito a acessar os seus órgãos públicos. E todos os cidadãos têm o direito de controlar os seus órgãos públicos. Todos os cidadãos têm o direito de cobrar que aqueles órgãos públicos ajam da melhor maneira possível. E aí surgem dois conceitos aqui muito interessantes, ou três conceitos muito interessantes, melhor dizendo, que são os conceitos de transparência, ou seja, tudo o que o órgão público faz deve ser transparente para a sociedade, de controle social, que é a sociedade exercendo o controle sobre os atos públicos ou sobre os órgãos públicos que ela mantém, e um terceiro conceito, que é o conceito que a gente chama de accountability, que é traduzido ou que é utilizado aqui nos nossos órgãos públicos por responsabilização e prestação de contas, que é o agente público prestando contas à sociedade dos atos públicos que ele aprova ou dos atos públicos que ele conduz. Olha que interessante. O cidadão passa agora a ser alguém que controla diretamente os órgãos públicos, que decide diretamente o caminho que o órgão público deve tomar. E mais, o órgão público deve se preocupar tanto com o cidadão que ele deve buscar meios de incluir todos os cidadãos dentro dos seus serviços públicos, pensando em acessibilidade, pensando em inclusão, pensando em como ser mais transparente para que as pessoas ajudem a controlar aquele órgão público, tá bom? E o que é que isso tem a ver com a Semana de Integridade? Por que eu falei disso tudo e onde eu quero chegar? Gente, se a gente quer ter órgãos públicos que são controlados pela sociedade, ou seja, que a sociedade possa olhar para os nossos órgãos públicos e dizer: eu concordo com isso, eu não concordo com isso, eu acho que aqui se cometeu uma falha, eu acho que aqui está correto. Se eu quero trazer todas as pessoas para ajudar a decidir os rumos do órgão público, se eu quero que o meu órgão público seja mais ligado com a sociedade, é natural que surjam conceitos ou que surjam preocupações com a maneira como os órgãos públicos executam os seus serviços, a maneira como os órgãos públicos entregam os serviços à sociedade. E aí surge uma noção muito interessante, pelo menos que eu gosto muito, que é a noção de valor público. A gente ouve em muitas reuniões de empresas, ou quem gosta de ler temas de administração, tem uma expressão que se usa muito, que é agregar valor. Vamos fazer algo para agregar valor. É uma coisa muito do mundo privado, mas aqui no mundo público existe este conceito, que é o conceito de valor público, que é o seguinte: tudo o que nós fazemos como organização pública deve atender aos desejos e os anseios das cidadãs e dos cidadãos. Ou seja, o órgão público deve trabalhar para atender a uma necessidade social, não apenas para cumprir um regulamento,
Vejam a diferença, né? Às vezes a gente pensa que o órgão público ele tem que cumprir determinadas tarefas que são colocadas para ele. É um fato, tem que cumprir. Mas todo esse cumprimento de tarefas deve sempre ser pensado à luz do cidadão e da cidadã. Ou seja, o que nós fazemos traz valor à vida do cidadão, à vida da cidadã, e mais do que isso, segundo conceito aqui, né, que é as escolhas de como fazer aquilo que nós fazemos atendem às cidadãs e aos cidadãos. Nós fazemos o nosso trabalho pensando em justiça, equidade, eficiência e eficácia. Vejam que já é muito diferente do primeiro momento da nova gestão pública, onde a nova gestão pública inicialmente pensava em simplesmente cortar custos e falar em eficiência. Aqui a gente está falando em justiça e equidade, em atender todas as pessoas, em atender as necessidades de todas as pessoas e atender por meio das nossas escolhas de produção, escolher fazer as coisas da melhor maneira possível, né? E tornar as nossas organizações públicas mais atentas e mais aderentes àquilo que a sociedade quer, àquilo que a sociedade busca, né? Ou seja, integridade tem a ver com a própria entrega de valor, tem a ver com aquilo que os nossos órgãos públicos entregam à sociedade. Porque não basta eu fazer aquilo que eu preciso fazer, mas devo fazer de maneira que atenda às cidadãs e aos cidadãos e de maneira que o nosso jeito de produzir seja razoável e seja coerente para essas pessoas. E aí entra a cobrança por ética, e aí entra a cobrança para que se privilegie o interesse público frente ao privado. Então, ser íntegro, ser um servidor, uma servidora pública íntegra é algo inerente a este momento da administração pública que a gente vive e que já não é de hoje, que já vem aí de uns 10, 15 anos para cá, né? Ser íntegro é estar no caminho de prestar melhores serviços às cidadãs e aos cidadãos. Ser íntegro é estar alinhado ao terceiro momento e mais atual da nova gestão pública, que é o PSO, Public Service Orientation, ou orientação ao cidadão, né? Então, não é do nada esse conceito de integridade, não é aleatório falar em integridade no serviço público, né? Não é uma palavra da moda simplesmente, mas é algo que é profundamente ligado à melhoria do serviço público e à evolução do serviço público, à entrega de valor público à sociedade. Então a gente falou sobre conceito da nova gestão pública, de como que a nova gestão pública chegou a este olhar mais atento para o cidadão, de forma que o cidadão não é só o beneficiário do serviço público, mas é alguém que também controla o órgão público e passa a exigir que as organizações públicas prestem bons serviços e construam esses serviços de maneira correta, de maneira justa, com equidade, incluindo a todos os cidadãos e todas as cidadãs na entrega desses serviços, e já começamos a fazer uma relação com o conceito de integridade, né? Porque é importante, a gente está numa semana de integridade, é importante a gente entender como que esses conceitos foram construídos e como que a gente chegou até aqui, como que as organizações passaram a ter esse olhar. Então eu vou começar a falar agora com você sobre conceitos mesmo de integridade. O que é isso? Claro que existe o conceito intuitivo, né, de íntegro, aquilo que é inteiro, aquilo que está inteiro no que faz. E é mais ou menos por aí mesmo, né? Nós sermos servidoras e servidores públicos íntegros significa nós estarmos por inteiro no nosso serviço público, de forma a sempre privilegiar o interesse da sociedade, né? Mas existem alguns conceitos com algumas sutis diferenças que algumas organizações trazem. Eu vou trazer aqui primeiro o conceito da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que trouxe pela primeira vez o conceito de valor público, que a gente falou agora há pouco, né? E a OCDE fala o seguinte, que a integridade pública se refere ao alinhamento consistente e à adesão de valores, princípios e normas éticas comuns
para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados no setor público. Uma coisa que eu quero te chamar a atenção aqui. O privilégio ou a priorização, melhor dizendo, do interesse público frente ao interesse privado. Ser íntegro é ser inteiro, é estar inteiro naquilo que se faz. Se eu sou servidor público e estou inteiro naquilo que eu faço, eu levo o nome da minha profissão muito a sério. Portanto, o interesse público acima do interesse privado. Se a gente guardar essa chave de leitura, a gente vai conseguir entender tudo o que construiu o conceito de integridade, todos os conceitos de integridade que a gente tem no serviço público, né? Mas eu quero trazer aqui também para você o conceito do CNJ, na Resolução 410 de 2021, que é uma resolução muito importante quando a gente fala de integridade e compliance no Poder Judiciário. Tanto que a gente vai ficar uns bons minutos daqui a pouco falando sobre ela, sobre a importância dela, sobre o nascimento dela e sobre as consequências que ela trouxe dentro do nosso tribunal, na verdade dentro de todos os tribunais do país. Então, alinhamento consistente e adesão a valores, princípios e normas éticas comuns que sustentam e priorizam o interesse público sobre os interesses privados no setor público, né? Exatamente o que define a OCDE. E a nossa resolução aqui, resolução do TRE de São Paulo, resolução 551 de 2021, que é o que define a política de integridade e compliance dentro do TRE de São Paulo, também muito semelhante, caminhando ali no mesmo trilho, né? O comportamento da organização e do agente público, referindo-se à sua adesão e alinhamento consistente a valores, princípios, normas éticas comuns, e aqui segue igualzinho, né? Para sustentar e priorizar o interesse público sobre os interesses privados. Uma coisa legal, que eu gosto muito pelo menos, nessa nossa resolução aqui do TRE, nessa resolução que traz a política de integridade e compliance, ela fala sobre o comportamento da organização e do agente público. Então isso é muito interessante, porque a gente passa a ver integridade como algo cultural, porque é o comportamento da organização, né? Ou seja, como que nós, numa coletividade, nos comportamos, e também o comportamento do agente público. Então, integridade tem esses dois sustentáculos, o comportamento público e o comportamento particular, como que nós como organização nos comportamos e como que cada um de nós, agentes públicos, nos comportamos no nosso trabalho, né? Aqui, novamente, a chave de leitura fundamental. O interesse público deve se sobrepor ao privado. Então, legal. Quero trazer aqui também para vocês, para a gente também contextualizar, percebam que a gente está fazendo um caminho, né? A gente começou lá na nova gestão pública, veio aqui para a administração pública gerencial, falamos dos 3 momentos da administração pública com um enfoque bem grande no PSO, no Public Service Orientation, na orientação ao cidadão, né? Ou seja, a como o cidadão é priorizado dentro dos órgãos públicos. Falamos do conceito de integridade que vem junto com o conceito de valor público que a própria OCDE definiu, e eu quero trazer para vocês agora, antes de a gente entrar no judiciário e entrar no TRE para valer, como que a administração pública no Brasil como um todo foi construindo sistemas de integridade, foi construindo instrumentos de integridade. Vou trazer aqui, eu não quero já tranquilizar você, eu não vou detalhar nenhuma dessas leis, não é o objetivo da gente ficar estudando minuciosamente aqui os termos dessas leis, né? Mas para a gente ter uma ideia do que elas propuseram, de como elas foram construídas e de como elas pavimentaram o caminho que fez com que a gente chegasse aqui até o judiciário, né? Então, primeiro é a Lei Anticorrupção, 2013, né? Tudo que a gente falar que vier ali depois da metade da primeira década do século XXI, então a partir aí de 2006, 2007, né? Sobretudo que vem depois de 2010, mais especificamente, mas podemos pensar em segunda metade da primeira década do milênio ou do século, tem esse olhar do PSO, tem esse olhar da orientação ao cidadão. Então sempre colocando o cidadão em primeiro lugar e dando condições justas e equânimes, ou buscando dar condições justas e equânimes a todos eles. Então, a lei anticorrupção, ela passa a responsabilizar as
pessoas jurídicas também pela prática de atos contra a administração pública. Então não só as pessoas físicas são penalizadas, mas também as jurídicas, de forma que as empresas passem também a se responsabilizar pela sua relação com os órgãos públicos, né? E ela define como corrupção alguns itens. Tem bem mais coisas do que isso na lei, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui só para a gente entender o que ela define como corrupção, o que ela define como esses atos fraudulentos frente à administração, como prometer, oferecer ou dar vantagem indevida a agente público, né? Fornecer uma vantagem ao agente público para ganhar um benefício desse agente público depois. Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer maneira subvencionar ou, né, ter o patrocínio, colocar dinheiro ali em práticas de atos ilícitos, de atos ilegais, né? Ou utilizar de uma pessoa física ou jurídica para ocultar interesses, para dissimular interesses ou ocultar os beneficiários de atos públicos. Então, isso é quando a gente pensa em corrupção. A corrupção é fazer uso de um agente público, né, para obter vantagens dentro da administração pública, né, ou facilitar a prática de atos ilícitos. Isso é corrupção. E a lei anticorrupção é uma tentativa dentro dos sistemas de integridade para responsabilizar também pessoas jurídicas por esses atos contra a administração. Tá? Então essa é uma tentativa muito importante, a lei anticorrupção, que é a lei 12846 de 2013. Vamos para uma outra lei que a gente também vai conversar um pouquinho, que é a lei de conflito de interesses. Dessa a gente acaba se debruçando um pouquinho mais, porque fala especificamente da nossa ação como servidores públicos, né? Aqui a gente tem a ementa dessa lei, né? Dispõe sobre o conflito de interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal e impedimentos posteriores ao exercício do cargo. Bom, algumas perguntas que você deve estar fazendo aí para mim. Primeiro, nós não estamos falando de judiciário, o que tem a ver uma lei que fala de Poder Executivo, né? E eu já te respondo. A gente está construindo o caminho que nos levou até os sistemas de integridade no Poder Judiciário. Então, preciso te trazer aqui alguns conceitos e algum contexto. E essa lei de conflito de interesse ela é muito importante porque ela passa a definir no sistema legal do Brasil de maneira formal o que é conflito de interesse, né? E isso é importante. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um conflito de interesse? E isso a gente tem que estar muito ligado, muito atento, porque qualquer um de nós pode em algum momento ser colocado em uma situação que tenha um potencial conflito de interesse. Veja que ser colocado em uma situação que tenha um potencial conflito de interesse não significa que eu estou exercendo um conflito de interesse, né? Mas a gente pode ser colocado ali até por circunstâncias em situações como essa. Conflito de interesse é qualquer situação que confronte o interesse público com o privado, de forma que possa fazer com que na nossa ação como servidor público, a gente comprometa o interesse público para favorecer o interesse privado. O interesse privado meu, necessariamente? Não. Meu ou da pessoa física ou jurídica com quem eu estou me relacionando. Então, conflito de interesse tem a ver com relação, né? A minha relação pessoal, que não deixa de cobrir ou que não deixa de transparecer também a minha função como agente público, né? Então, a minha relação pessoal, que também é de um agente público, com uma outra pessoa física ou jurídica, de forma que nesta relação pode haver o perigo de o interesse público ser sobreposto pelo interesse privado, meu ou desta pessoa com quem eu estou me relacionando. E é isso o que a lei de conflito de interesse quer coibir. E é isso, ou é esse um dos principais pontos que a gente trabalha quando fala em combate à corrupção e conflito de interesse, né? Ou quando a gente fala nos sistemas de integridade como um todo.
E também é importante a gente trazer aqui o conceito de informação privilegiada, porque informação privilegiada é algo que também suscita conflito de interesse, né? Eu saber de alguma coisa que eu só sei em virtude do cargo que eu exerço é ter uma informação privilegiada. E usar essa informação privilegiada para um benefício privado é conflito de interesse, né? Então, sempre que eu tenho um confronto entre o interesse público e o privado, na relação entre um servidor público e alguém, e esse alguém pode ser uma pessoa física ou jurídica, eu tenho um conflito de interesse. Então, divulgar a informação privilegiada é conflito de interesse, né? Então, ó, em proveito próprio ou de terceiro. O proveito próprio ou de terceiro não é o interesse privado se sobrepondo ao interesse público, né? Então, conflito de interesse, a própria definição de conflito de interesse aqui. Exercer atividade, isso aqui é uma coisa a que a gente sempre tem que ficar atento também. Exercer atividade que implique a prestação de serviço ou manutenção de relação de negócio com pessoa física ou jurídica que tenha interesse em decisão do agente público, né? Eu não posso prestar serviço para alguém que tenha interesse em uma decisão que eu vou tomar como servidor público. O servidor público, ele não necessariamente ele tem dedicação exclusiva ao serviço público. Ele pode prestar serviços a outras pessoas, né? Muitos de nós, servidores públicos, somos professores, por exemplo, né? Então, neste trabalho que acontece fora do serviço público, se está prestando serviço a uma outra pessoa física ou jurídica. Mas essa prestação de serviço, ela não pode ser feita a alguém que tenha interesse na decisão que eu, como servidor público, vou tomar, né? Senão tem um negócio muito complicado aí, né? Exercer atividades que gerem incompatibilidade com a natureza do cargo, ou seja, que gerem problema sobre o interesse público, sempre pensando assim, quando o interesse privado vai se sobrepor ao interesse público, eu tenho um conflito de interesse, né? E aqui, algo também a que a gente tem que estar atento. Essas situações que configuram conflito de interesse, ela acontece inclusive quando eu não estou exercendo o meu cargo público. Se eu tiver de férias, se eu tiver de licença, ou se eu tiver em qualquer afastamento, mas continuar como servidor público, eu não posso adotar ou não posso colocar em prática situações que gerem conflito de interesse. Não é porque a pessoa tirou uma licença sem remuneração que ela vai deixar de observar o interesse público frente ao privado, porque ela continua sendo servidora pública, ainda que não esteja exercendo o cargo naquele momento, né? Trouxe algumas questões aqui de obrigações que a lei de conflito de interesse traz, não quero trabalhar em detalhes aqui, mas só para mostrar para você a relação íntima que existe entre o combate ao conflito de interesse e a comissão de ética que existe nos organismos, nas organizações públicas, né? É trazida como obrigação aqui para os agentes públicos do Poder Executivo Federal, que é a quem essa lei especificamente se aplica, que os agentes públicos abrangidos por ela, devem enviar para a Comissão de Ética informações de situação patrimonial, participação societária, inclusive para alguns servidores públicos, convites que venham a receber para a prestação de serviço privado, né, para que a Comissão de Ética Pública, que é como se chama nessa lei, possa avaliar a existência ou não de conflito de interesse. Então isso é interessante porque traz um controle sobre o servidor público e sobre as atividades privadas que ele exerce, para que seja mitigado sempre e cada vez mais o conflito de interesse, tá? Tem alguns outros instrumentos que foram trazidos também para falar sobre integridade dentro do serviço público, que eu quero citar ou trabalhar um pouco com você aqui. Primeiro, a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação diz que todo cidadão pode requerer informações sobre o funcionamento dos órgãos públicos e informações sobre os órgãos públicos, né? E que, cumpridas determinadas regras, o serviço público precisa entregar essas informações. Isso tem muito a ver com integridade, porque tem muito a ver com controle social, tem muito a ver com o serviço público olhando para o cidadão
como alguém que controla o próprio serviço público, como alguém que tem direitos não só ao serviço em si, mas a conduzir e a controlar e a observar, melhor dizendo, como esse serviço público funciona, como que este órgão público é gerido. Então isso tem muito a ver com integridade. A lei de acesso à informação é um ganho civilizatório imenso para o serviço público no âmbito da integridade. A lei das estatais, que traz uma série de requisitos para que pessoas possam ocupar postos-chave dentro de empresas estatais, fala de quarentena, fala sobre conflito de interesse dentro das estatais especificamente. E eu quero também citar aqui com você o Decreto 9203 de 2017, que fala de programas de integridade no serviço público, é um decreto federal, tá? Que fala que os órgãos do serviço público, a administração pública federal, deve ter sistemas de integridade que tenha alguns eixos, que tenha algumas preocupações, como uma unidade que vai conduzir as ações de integridade, a análise de riscos, a análise e gestão dos riscos associados à integridade, monitoramento dos atributos do próprio programa de integridade. E aqui eu quero que você vá guardando algumas expressões ou algumas palavras que vão fazer muito sentido quando a gente for falar do que é trabalhado aqui no nosso tribunal, que são gestão de riscos, monitoramento contínuo e o comprometimento da alta administração. Esses três itens são tão importantes em sistemas de integridade, são tão importantes quando a gente fala de uma organização pública se preparar e se estruturar para lidar com integridade, que todos os órgãos acabam tendo essa preocupação e acabam tendo itens que trabalham esses temas. Então guarde aí com você que eu vou falar muito sobre isso quando a gente for falar aqui do nosso tribunal, comprometimento da alta administração, análise e gestão de riscos e monitoramento contínuo. Pois bem, falamos de como a integridade surge na administração pública brasileira. Vou chegar no TRE de São Paulo e vou chegar no TRE de São Paulo por meio do Poder Judiciário, tá? Então vamos falar um pouquinho de como a integridade vem acontecendo ou quais são os instrumentos de integridade que vêm sendo trabalhados dentro do Poder Judiciário. E vou começar lá atrás com a resolução número 102 de 2009, uma resolução do CNJ que fala de transparência. Mas transparência tem a ver com integridade? Tudo a ver. Transparência tem a ver com orientação ao cidadão, que é o terceiro momento da nova gestão pública, o PSO, Public Service Orientation, que tem a ver com o exercício do controle pela própria população. E qual é a melhor maneira de a população conseguir exercer o controle? Com transparência, com disponibilização de dados, com tudo aquilo que a administração faz está sendo exposta para o cidadão. Então, essa resolução 102... ela trouxe a obrigação de que os sites dos tribunais coloquem a estrutura remuneratória, ou seja, quanto ganha um técnico judiciário C13? Tanto. Quais são os benefícios financeiros que recebem os servidores públicos? São esses e são de tais valores. Qual é o pagamento? Quais são os pagamentos que são feitos para diárias de servidores públicos? Olha, esses e esses servidores públicos deste tribunal receberam diárias e receberam diárias nesses valores. Aqui é uma preocupação bastante financeira, de transparência orçamentária, a resolução 102. E isso é muito importante para que a gente consiga dar à sociedade a oportunidade de controlar os nossos gastos e os nossos investimentos. Então, resolução 102, uma tentativa muito interessante e que continua vigorando até hoje. Nós temos até hoje o ranking da transparência, todo ano aí os tribunais são avaliados sobre o quanto eles disponibilizam de informações para a sociedade, enfim, isso vem como consequência da resolução 102. Vou falar agora da resolução 156 de 2012, acertei o ano, antes de passar o slide aqui, acertei o ano, que fala sobre cargos e funções de confiança, é a resolução da ficha limpa. Além dos nossos cargos básicos no serviço público, muitos de nós ocupam cargos e funções de confiança. É o meu caso, eu ocupo neste momento um cargo de coordenador, um cargo em comissão. Já ocupei funções de confiança, já fui chefe de seção, já fui assistente. Então todos nós que ocupamos cargos em comissão e funções de confiança, precisamos apresentar à SGP algumas certidões que atestem
que a gente não está enquadrado em uma série de atos, aqui não listei todos, né? Em uma série de atos que impedem que servidores ocupem cargos e funções de confiança no judiciário. Isso é integridade, eu estou garantindo que os gestores públicos do meu poder judiciário sejam ficha limpa, não sejam condenados em nenhum desses casos aqui, como atos de improbidade administrativa, alguns tipos de crime contra a administração pública, enfim. Né? Também não é o caso de detalhar cada um deles aqui, mas é importante que você saiba que primeiras tentativas, transparência e ficha limpa nos cargos e funções de confiança. Mas integridade, gente, não tem relação apenas com combate à corrupção, combate à fraude, essa coisa quase contábil, vamos dizer assim, é muito mais. Né? Integridade tem a ver também com um ambiente saudável, onde cada um de nós consiga exercer as nossas atividades da melhor maneira, com um bom clima organizacional, de forma que nós sejamos respeitados como pessoas, né? Como cidadãos, como servidores públicos, como pessoas. E aí surge um novo instrumento de integridade também em 2020, que é a Resolução 351 do CNJ, que é a resolução que institui a política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação. Ou seja, sermos servidores públicos íntegros é sermos também pessoas preocupadas com o combate e com a prevenção a todos os tipos de assédio e de discriminação. E essa resolução ela é muito interessante, porque ela traz alguns princípios aqui que nos permitem, os que nos orientam, que nos impulsionam a respeitar a pessoa em sua integralidade, né? Respeito à dignidade humana, não discriminação e respeito à diversidade. Daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade de ouvir a nossa secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições, a Regina, que é minha chefe, que vai falar com vocês sobre algumas ações e instâncias de integridade no nosso tribunal e vai falar sobre combate ao assédio, combate à discriminação e sobre as comissões de prevenção e enfrentamento ao assédio. Né? Gestão participativa, olha que interessante, gestão participativa é também integridade, é combate ao assédio e, portanto, é integridade. Quando nós promovemos uma gestão em que todas as pessoas são ouvidas, em que todas as opiniões são levadas em consideração, nós temos uma gestão mais íntegra. Tá? Valorização da subjetividade, abordagem preventiva. E aqui eu quero falar com você sobre a abordagem preventiva, porque isso é válido não só em combate ao assédio, mas em tudo que a gente fala sobre integridade. As políticas de integridade, as instâncias de integridade não existem para que a gente tenha algo punitivo somente. Claro que todo desvio precisa ser coibido, precisa ser punido, respeitado o devido processo e tudo mais. Mas tem uma abordagem preventiva. Neste caso aqui especificamente, prevenir o assédio. Mas em tudo que se refere à integridade, sempre partir da prevenção. Prevenir o conflito de interesse, prevenir a corrupção, prevenir o assédio, prevenir a discriminação, né? Prevenir que haja desvios éticos. Por isso que a gente vai falar daqui a pouco que dentro do TRE de São Paulo se fez a escolha por ter temas de integridade baseado em gestão de riscos, né? Porque a gestão de riscos tem muito a ver com prevenção, diminuir o risco de que determinada coisa aconteça, né? Então seguimos aqui. E a gente trouxe 3 principais vertentes aqui, mas tem uma série de instrumentos de integridade que regem o Poder Judiciário. Falei de transparência, falamos de combate ao assédio, né, e falamos de ficha limpa, de cargos e funções de confiança. Falamos desses 3 pés, né, de sustentação da integridade. Então, esses instrumentos vão surgindo, vão aparecendo, e foi importante, se tornou importante em algum momento que a gente tivesse um instrumento que desse a regulação da integridade como um todo, que revelasse a importância da integridade como um todo dentro do Poder Judiciário. E é aí que surge, em 2021, a resolução do CNJ, que é a Resolução 410, que estimula os órgãos do Poder Judiciário a ter sistemas de integridade. Né? Sistemas de integridade que busquem todas essas coisas que a gente está falando: transparência, ficha limpa,
combate a conflito de interesse, combate à corrupção, combate ao assédio, combate à discriminação, enfim. E vem também, no próprio artigo 2º dessa resolução, a questão da prevenção, sempre tendo um olhar preventivo, sempre tendo um olhar para agir antes que o mal aconteça, mais do que punir, prevenir, né? E ele tem alguns eixos que precisam ser respeitados nos sistemas de integridade. Então, novamente, aquelas frases que eu pedi para você guardar quando eu falei do decreto do Poder Executivo Federal sobre os sistemas de integridade dentro do Poder Executivo Federal. Comprometimento e apoio da alta administração, órgão responsável pela implementação, né, também estava lá, mas não foi uma das frases especificamente que eu pedi para guardar, né? Análise, avaliação e gestão dos riscos e monitoramento contínuo, né? E aqui alguns elementos fundamentais que são palavras que a gente vem usando bastante aqui nessa nossa conversa, né? Governança pública não é o tema específico que a gente está tratando hoje aqui, mas governança é o conjunto de regras que regem determinada organização pública. Transparência, né? Não existe integridade sem transparência, sem que as pessoas possam controlar os seus órgãos públicos. Compliance, a gente vai detalhar um pouquinho quando for falar aqui do nosso tribunal sobre compliance, o que a gente está querendo falar quando usa esse termo. Meritocracia, profissionalismo, inovação, sustentabilidade e responsabilidade social. E lembrem-se, eu falei isso lá atrás, quando eu falei de accountability, né, que a gente traduz como prestação de contas e responsabilização. O agente público sendo responsável pelos atos que ele pratica e dando transparência a cada um desses atos. Tá? Enfim. Falamos aí de todo o contexto para chegar no nosso tribunal. Falamos aí de nova gestão pública, falamos de lei anticorrupção, falamos de lei de conflito de interesse, falamos de instrumentos de integridade dentro do Poder Judiciário e agora a gente vai mergulhar no nosso tribunal. O que nós estamos fazendo ou como nós estamos implementando a integridade dentro do tribunal. Bom, o nosso tribunal, felizmente, ele sempre se mostrou sensível a temas relativos à integridade, né? Então, sempre buscamos nos pautar pela ética. Se a gente for voltar em ciclos anteriores do planejamento estratégico, a gente vai perceber que a ética sempre esteve presente como um dos valores, né? Então, é uma preocupação que sempre existiu. E com o advento da Resolução 410 de 2021, a gente tem a necessidade, a oportunidade, na verdade, de formalizar esta preocupação que sempre existiu. E desta maneira que surgiu a resolução aqui do nosso Tribunal 551, que institui a política de integridade. Eu vou trazer aqui algumas definições desta resolução. Primeiro, a definição de compliance, que surge nesta nossa resolução. Se a gente for dar uma olhada na resolução 410 e nos instrumentos de integridade da administração pública, sempre se usa mais a palavra integridade. Aqui no tribunal a gente usa integridade e compliance. E quando a gente fala de compliance, a gente está falando de algo cultural, de a organização ter uma cultura íntegra. A gente até falou que integridade tem a ver com um comportamento coletivo e individual. Quando a gente fala do comportamento coletivo, quando a gente fala da difusão desses temas e normas de conduta ética, a gente fala de compliance. Por outro lado, quando a gente fala de integridade, a gente está falando bastante disso dentro da visão específica do TRE de São Paulo. Tá? Quando a gente vai falar de integridade, a gente vai falar sobre as ações específicas do agente público. Então, compliance, mais voltado para o coletivo, integridade, mais voltado para o individual. E é importante a gente também estar atento, olhar com mais cuidado, ou dar uma atenção maior a isso, pensar que a nossa organização, o TRE de São Paulo, escolheu conduzir todo o seu sistema de integridade por meio da gestão de riscos. Então a gente tem uma política de gestão de riscos dentro do tribunal, que é resolução também de 2021, 579, que dá uma série de condutas, que dá uma série de procedimentos que devem ser observados para fazer a gestão de riscos.
E a nossa organização escolheu fazer gestão da integridade por meio da gestão de riscos, né? Então traz inclusive essas duas definições aqui. Risco de compliance, que são os riscos decorrentes ao descumprimento de normas, porque fala de coletividade, e riscos de integridade tem a ver com aquela vulnerabilidade em que o agente público se coloca. Claro, não vamos nos preocupar aqui de guardar especificamente essas definições, mas é importante a gente saber que o nosso tribunal olha para os riscos inerentes às nossas atividades, verifica quais das nossas atividades têm potencial de haver ali um risco de integridade e de compliance e adota tratamentos, sempre partindo do preventivo para que esses riscos não se concretizem. Tá? Então, sempre baseado na prevenção, ou, já que a gente está falando de gestão de riscos aqui, na mitigação dos riscos à integridade e os riscos ao compliance, tá bom? Então, a gente analisa os processos de trabalho. O que é o processo de trabalho? Processo de trabalho é aquilo que a gente faz cotidianamente. A definição formal de processo de trabalho é o conjunto de atividades interrelacionadas que transforma a matéria-prima em produto. Né? Fazer um bolo é um processo de trabalho, que eu tenho um conjunto de atividades, né? Que é colocar os ingredientes, bater, untar a forma, colocar os ingredientes batidos na forma, colocar no forno e tirar esse bolo pronto de lá, né? Que transforma a matéria-prima, que são os ingredientes, farinha, leite, ovo, fermento, açúcar e cenoura ou chocolate, transforma isso em um produto, o bolo pronto. Né? Então, durante o ano passado, em 2023, todas as unidades foram instadas, foram convidadas a olhar para os seus processos de trabalho, para olhar para aquilo que elas fazem, e elas olham para isso por meio de um documento chamado Cadeia de Valor, que é um documento que lista todos os processos de trabalho que o nosso tribunal executa, e levantar ali, olha, nessa atividade eu tenho um risco à integridade. Nessa atividade pode ser que alguém em algum momento cometa algum desvio ético que vai prejudicar o tribunal. Veja que essa análise ela não é voltada à pessoa específica que naquele momento executa o processo de trabalho, mas ela é voltada a qualquer pessoa que em qualquer momento possa vir executá-lo. E é importante conhecer que nos nossos processos de trabalho, nas nossas atividades, existe algum risco à integridade, até para que nós nos resguardemos. Olha, se naquilo que eu faço existe um risco de conflito de interesse, então vamos supor, eu sou uma pessoa que trabalha com contratação. Sou pregoeiro, por exemplo. Então, existe um risco teórico, tá? Não estou dizendo que isso acontece, existe um risco teórico de algum favorecimento a algum fornecedor. Né? Existe o risco. Então a administração vai tomar determinadas atitudes para que ela não seja exposta a esse risco e mais, para que eu, servidor, que sou pregoeiro, que estou trabalhando com a contratação, não é o caso, não trabalho com isso, para que eu também me resguarde, para que eu tenha a tranquilidade de que nem haja uma desconfiança sobre o meu trabalho, porque a própria organização já se protege e me protege desse risco. Né? Então, a proteção ou a mitigação de riscos à integridade é uma tranquilidade também para nós, servidores, para que nem haja qualquer desconfiança sobre aquilo que a gente faz. Então, ano passado, as áreas levantaram os riscos à integridade. E este ano, elas estão definindo essas atividades de mitigação. Vai ser aprovado agora, em dezembro, as atividades de mitigação desses riscos que passarão a ser implantadas ano que vem. Então não é só uma teoria, gente. Eu não listei aqui os processos que foram priorizados, até porque esse vídeo vai para o YouTube e é importante que a gente tenha um cuidado na divulgação desses dados, né? Mas é importante a gente entender que integridade para o nosso tribunal não é só algo teórico, não é só algo que a lei 12.846 pensou isso, a lei de conflito de interesse pensou não sei o que lá, a resolução 410, não. Essas leis existem, essas resoluções existem, elas são trabalhadas na prática, porque todo mundo olhou para aquilo que faz, levantou os riscos à integridade
esses riscos foram apresentados ao comitê gestor da estratégia e eles estão sendo tratados. Nós vamos adotar práticas para que a gente fique menos exposto a esses riscos, para que esses riscos tenham menos chance ainda de acontecer, né? Então, integridade é um cuidado constante, integridade é prática, integridade não é teórico, integridade é todo mundo voltando se voltando a fazer esse trabalho de cuidado com os nossos processos de trabalho, né? E além disso, além de olhar para os processos de trabalho, a gente também precisa difundir esse conhecimento, difundir esses temas. E este evento do qual você está participando é uma ação que visa também a divulgar esses temas, porque a integridade não adianta também, claro que é importante, é fundamental isso que a gente está fazendo, que nós todos estamos fazendo, de olhar para os processos, levantar os riscos, levantar os tratamentos a esses riscos, mas é importante que a gente saiba o porquê disso estar sendo feito, a gente esteja o tempo todo trabalhando esses conceitos, né? E este evento, ou eventos como esse do qual você está participando, são importantes para que a gente conheça cada vez mais o tema, né? Então, além dessa palestra de hoje, a gente vai ter vídeos curtos que vão ser divulgados durante toda essa semana, tem matérias que o tribunal vai divulgar, um diagnóstico de integridade, né, uma pesquisa que todos nós poderemos responder acerca do conhecimento sobre esses temas, para que nós aqui na unidade de planejamento possamos planejar melhor ainda as nossas semanas, né? Essa semana de integridade vai acontecer todos os anos, então planejar o que trabalharemos na próxima semana de integridade, enfim. Divulgar esses itens também é importante. E tudo isso é feito ou é condensado por meio de planos de integridade. A cada 2 anos, a administração aprova uma série de ações que precisam ser feitas durante aqueles 2 anos, a fim de aprimorar a nossa maturidade em integridade e compliance. Isso começou com o plano 2023-2024. Eu trouxe aqui, deixa eu jogar o slide todo na tela, que a letra está pequenininha, as primeiras ações de integridade que foram feitas no contexto de um plano de integridade do nosso tribunal, que é isso que eu já falei para vocês, né? A identificação dos riscos nos processos, a identificação e o tratamento identificado nesses riscos que foram levantados, a necessidade da elaboração de um código de ética específico para a área de contratações, a divulgação do programa de integridade na intranet, no internet, em todos os meios que a administração julgue conveniente, e elaboração de ações de capacitação em integridade. Tudo isso foi previsto para o biênio 2023-2024. E agora já estamos em fase final de elaboração do próximo plano de integridade, que tem muito mais ações do que esse aqui. Esse foi um primeiro plano, algo ainda incipiente, né? Então a gente deve aprimorar e trazer algo ainda mais completo para esses próximos anos, para esse próximo biênio. E para que a gente dê conta de todas essas tarefas, para que o tribunal dê conta de lidar com gestão da integridade, com gestão de riscos, com a relação entre integridade e combate ao assédio, com a relação entre integridade e diversidade, a gente precisa ter uma série de instâncias de integridade, que são comissões, unidades, né, secretarias, comitês, que além de outras tarefas, tratem sobre esses temas, para que dê efetividade a todo esse trabalho que eu comentei aqui com vocês. E para falar sobre essas instâncias de integridade, eu quero convidar a Regina Rufino, que é minha chefe também, a secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições do nosso tribunal, para conversar com vocês. Então vou passar aqui o currículo dela. Ela é especialista em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura, ela é mestranda do programa de pós-graduação em Humanidades, Direito e Outras Legitimidades da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, bacharela em Direito pela FMU, bacharela em Geologia pela Unesp, é a nossa secretária aqui no TRE, também é a gestora do Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial, tema sobre o qual ela vai conversar um pouquinho também com vocês. Tem aí o contato dela desde já para todos poderem contatá-la, conversarem mais sobre esses temas, tá? Então, estou passando aqui a palavra para a Regina, que vai conversar com vocês. Muito obrigado. Imagem com fundo cinza claro. Uma mulher negra de cabelos pretos curto veste um blazer preto sobre uma blusa lilás. Olá,
Eu sou Regina Rufino, secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. E depois da nossa brilhante exposição do nosso colega Luiz Felipe, eu tenho o desafio de dar continuidade a essa Semana da Integridade, conversando um pouquinho com vocês sobre as instâncias de integridade. Agora que você já conheceu um pouco sobre a evolução da administração pública, conheceu um pouquinho dos conceitos de integridade, ética, conflito de interesse, conheceu um pouquinho sobre as nossas normas, as leis que regem a conduta administrativa, precisamos também falar sobre as unidades, os comitês, as comissões, quais são os órgãos internos que atuam no sentido de fazer valer todos esses compromissos institucionais de combate às irregularidades, às fraudes, ao desvio ético de conduta. E, neste caso, vamos começar por uma das principais instâncias que regem a alta administração e que tem impacto no trabalho de todos vocês, todos os nossos colaboradores e todas as nossas colaboradoras. A Comissão Permanente de Ética. Essa comissão ela foi instituída no ano de 2015 e está para completar 10 anos de atividade. Ela é composta por 3 servidores, sendo que um deles pelo menos deve ser analista judiciário e ocupante de cargo em comissão, por um mandato de 1 ano, onde é permitida uma recondução. Ela tem, dentre as suas atribuições, a função de elaborar um plano de trabalho que objetiva criar um modo eficiente de informação, educação, acompanhamento e avaliação dos resultados da gestão da ética no nosso tribunal. Propor a organização de cursos, cartilhas, manuais, palestras, e sendo que este evento é uma das atividades que nós estamos incorporando à Comissão Permanente de Ética, junto com a Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições. Por sinal, sou eu a presidente atual da Comissão Permanente de Ética. Essa comissão também tem um importante papel de dirimir conflitos, interpretações e dúvidas a respeito da interpretação do nosso Código de Ética. E aqui vai uma notícia fresquinha para vocês. Vamos começar em breve a revisão do nosso Código de Ética com a participação ampla dos nossos colegas e colaboradores. Essa comissão, justamente nesse momento, vai poder receber propostas de aprimoramento do nosso código e nós vamos adequá-las a alguns normativos que são supervenientes à edição do nosso primeiro Código de Ética. A comissão também deve apresentar regularmente um relatório anual de suas atividades e pode solicitar informações das matérias que foram submetidas à sua apreciação. Uma outra instância muito importante na questão da ética, que está conduzindo esse trabalho em toda a instituição, é a Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições, a nossa CEPLAN. Em nosso tribunal, a integridade ela é conduzida por meio da gestão de riscos. Alguns dos senhores e senhoras já trabalharam com essa questão, conhecem um pouquinho da gestão de riscos de eleição, o nosso plano de continuidade de negócios, o nosso plano de recuperação de desastre, são todos produtos envolvidos na gestão de riscos do nosso tribunal. E a CEPLAN é a área responsável pela gestão de riscos. O que significa que nós somos responsáveis pela condução do trabalho de identificação dos riscos, a integridade também, acompanhamento e tratamento desses riscos, fomento à integridade em âmbito institucional e também responsáveis pela difusão do conhecimento sobre integridade. A Secretaria de Auditoria Interna tem entre suas atribuições a missão de avaliar os processos de trabalho executados pelas diversas unidades do nosso tribunal, apontando achados, sugerindo estratégias de correção, e isso nos conduz a muitas oportunidades de melhoria dos nossos processos de trabalho. Todo o trabalho da Secretaria de Auditoria Interna é baseada em riscos, identificar os processos que devem ser priorizados em razão do maior risco de eventual irregularidade ou desvio de conduta. Segundo o risco que é identificado durante os procedimentos de fiscalização e auditoria. É natural que a nossa Secretaria de Auditoria ela encontre em seu trabalho também eventuais riscos potenciais à integridade nos processos de trabalho.
Entra aqui a questão do caráter preventivo, né? Então, o risco potencial, ele é apontado, identificado para a administração, e a partir daí, nós temos a oportunidade de corrigir e adotar medidas que mitiguem a evolução ou acontecimento deste risco. E isso contribui para aperfeiçoar o nosso sistema de integridade. Um outro órgão muito relevante, que existe desde o ano de 2011, é a nossa ouvidoria. Ela foi criada inicialmente como um canal de comunicação exclusivo para o público externo. No entanto, atualmente ela também atende o público interno. Ela é um canal que permite ao público apresentar denúncias, reclamações, sugestões, propostas de elogio, né, e melhoria dos serviços prestados pelo nosso tribunal. Todos os tramados são tratados e encaminhados às áreas competentes, que têm a função de apurar as informações, levantar as informações e repassá-las para a ouvidoria, que faz o competente repasse para os nossos cidadãos. E quem é o nosso ouvidor ou a nossa ouvidora? É o nosso desembargador suplente da casa, né? E a ouvidoria exerce uma função importante, que ela exerce o controle social, né, perante a população das atividades do nosso órgão. A ouvidoria também processa pedidos relativos à lei de acesso à informação, e ela se preocupa constantemente com a questão da transparência dos nossos dados e dos nossos atos. Possui uma página na internet que os senhores podem acompanhar, e também na nossa intranet. Uma inovação recente foi a criação da Ouvidoria da Mulher, que trata basicamente do atendimento às mulheres em situação de violência, né? E funciona tanto para o atendimento das nossas servidoras, como das magistradas, e também pode ser um canal em que uma cidadã se sinta confortável de nos procurar. Então, as denúncias referentes a temas internos do tribunal são encaminhadas para a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Assédio Sexual e à Discriminação. E as denúncias externas são encaminhadas diretamente para outras unidades do tribunal, conforme o tipo de denúncia recebida, que tem a função de acolher, promover a escutativa dessas mulheres, tratar a informação com sigilo e, se for o caso, encaminhar para órgãos parceiros a apuração das denúncias que chegam ao conhecimento da Ouvidoria da Mulher. Uma outra instância também de grande importância, também recém-instituída, é a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, ao Assédio Sexual e à Discriminação. Ela foi instituída em cumprimento à resolução do CNJ 351 de 2020, e ela tem um caráter autônomo e independente, com a participação de magistrados, servidores, terceirizados, representantes do sindicato, e se reúne ao menos semestralmente. Essa é a portaria que instituiu, a nossa portaria 57 de 2004, e ela é uma comissão específica para o primeiro grau e uma específica para o segundo grau de jurisdição. E ela tem a função de promover um trabalho digno, saudável, seguro e sustentável. Já também lembro de algumas atividades muito importantes. Em todos os meses de maio, todo o Poder Judiciário se reúne e promove ações em todos os órgãos dos tribunais sobre o enfrentamento ao assédio, a prevenção ao assédio, a prevenção à discriminação. Provavelmente você participou dos nossos eventos já. Nós, a Secretaria de Planejamento, em parceria com a comissão, fizemos Diálogos Transformadores em 2024, o evento Rodas de Conversa em 2023, que abordaram temas como etarismo, sexismo, assédio, violência, intolerância religiosa, racismo, temas que permeiam a nossa atividade e que a gente precisa estar sempre atento a como melhorar, como enquanto instituição e enquanto cidadãos. Essa comissão, portanto, é um canal de acolhimento às pessoas que sofram algum tipo de assédio, seja sexual, seja moral, né? E que se sintam confortáveis por procurar ajuda no âmbito interno da nossa instituição. Aqui eu trouxe para vocês o artigo 7º da portaria que regulamenta o funcionamento dessa comissão e que diz especificamente que os órgãos
todo o Poder Judiciário devem ter um canal permanente, preferencialmente nas áreas de gestão de pessoas, de acolhimento, escuta, acompanhamento e orientação a todas as pessoas afetadas por situações de assédio e discriminação no âmbito institucional, resguardado pelo sigilo profissional a fim de minimizar riscos psicossociais e promover a saúde mental no trabalho. Trouxe para vocês também a composição da comissão. Nós temos servidores indicados por sindicato, temos terceirizados que fazem parte da comissão, servidores com deficiência indicados pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, e observando-se sempre a diversidade de gênero e devendo, se for o caso, não havendo interessados, a presidência pode indicar outras pessoas, né? Sempre priorizando mulheres e pessoas da população LGBTQIA+. Uma outra questão que norteia não só a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação, mas todas as comissões devem, doravante, observar essa regra, é a recente atualização da Resolução CNJ 255 de 2018, que prevê que todas as comitês de livre indicação devem ser formados, constituídos com paridade de gênero e com a perspectiva interseccional de raça e etnia. Mas quais são as atribuições da Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio? Monitorar e fiscalizar a adoção da própria política de prevenção ao assédio e à discriminação, solicitar relatórios, estudos e pareceres para a diretoria-geral, se necessário, sugerir medidas preventivas, exercer um trabalho de orientação, um trabalho de investimento na cultura preventiva a eventuais casos de assédio. Também pode representar para a diretoria-geral, caso verifique alguma ocorrência que possa resultar em discriminação, assédio moral, assédio sexual. Pode fazer comunicações sobre a existência de um ambiente favorável ao assédio moral, sexual e discriminação e pode fazer a solicitação de recomendações e providências para a diretoria-geral. Uma outra instância muito significativa e quem tem atuado fortemente no nosso tribunal é a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. Também faço parte desta comissão. Essa comissão ela existe desde 2009, 2008, se não me engano, né? Nós evoluímos com essa comissão à medida que o CNJ disciplinou a questão, nós alteramos a nomenclatura da comissão, porém, nós temos um histórico de trabalho com acessibilidade e inclusão que remonta aí a mais de 20 anos, né? A integridade também envolve permitir que todas as pessoas tenham acesso aos serviços prestados por uma organização. Então, para sermos considerados íntegros, né, uma unidade, uma instituição que valoriza a integridade, nós precisamos promover oportunidades justas a todos os colaboradores e a todas as nossas colaboradoras. Por isso, nós temos a nossa Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão trabalhando nesta vertente. Ela é focada em alguns princípios, né, a atuação dessa comissão. O respeito pela dignidade, pela independência, autonomia individual e liberdade de cada pessoa de fazer as suas próprias escolhas e permitir que a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, ela se sinta integrada ao nosso tribunal e não discriminada, né? Tenha direito à plena efetivação e participação em todas as instâncias, em todas as atividades institucionais. O respeito pela diferença é essencial no nosso tribunal e por isso a comissão tem investido gradativamente em ampliar instrumentos que promovam uma cultura de entendimento das situações em que as pessoas com deficiência estão colocadas, as dificuldades que se apresentam, para que a gente promova um ambiente em que haja empatia com as situações em que cada um se coloca, e isso faz parte da diversidade humana. O respeito à diversidade humana é essencial e é buscado por essa comissão. Igualdade de oportunidades, repudiando discriminação por quaisquer que sejam os motivos,
a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, né? E a acessibilidade, no nosso entendimento do tribunal, no âmbito do tribunal, no âmbito dos cartórios eleitorais, no atendimento ao público, nos locais de votação e nas sessões eleitorais. Lembrando aqui o grande trabalho que fazemos há muitos anos de fazer a vistoria dos locais de votação em anos não eleitorais, fazer a gestão junto aos proprietários dos imóveis, seja o governo do estado, sejam as prefeituras, para que adequem os seus imóveis, para que a gente consiga prestar um atendimento de qualidade ao eleitor, mesmo num ambiente que não está sob o nosso controle, como é o caso dos estabelecimentos públicos de ensino e também dos estabelecimentos privados de ensino, que são colocados à disposição dos eleitores no dia da votação. Ela também tem a função primordial de acompanhar em nível estratégico as ações de acessibilidade, promover ações que estejam direcionadas à supressão de eliminação de quaisquer formas de discriminação, de barreiras atitudinais, de barreiras comportamentais, né? Barreiras arquitetônicas. Então, a gente faz a gestão de uma cultura de acessibilidade e inclusão, para garantir o acesso autônomo e seguro às nossas instalações e aos serviços que prestamos às pessoas com deficiência. Não por outro motivo, nós, nas eleições desde 2020 para cá, estamos trabalhando inclusive com a Central de Libras nas eleições, um serviço que nós estamos avaliando a possibilidade de estender também para os nossos cartórios eleitorais futuramente. E aí você vai me perguntar, né? Nós estamos falando sobre prevenção de fraude, combate à corrupção, desvio ético de conduta. Onde entram essas comissões de acessibilidade, inclusão e enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual e à discriminação? O que integridade e compliance tem a ver com diversidade? Você não ouviu errado. Tem tudo a ver. Integridade e diversidade devem nortear as atividades de toda a nossa instituição. E por isso nós estamos aqui. Conhecer as instâncias que atuam no nosso tribunal, saber quais delas estão atuando e quais delas têm o dever de promover o enfrentamento ao sexismo, ao etarismo, ao racismo, à LGBTfobia, a qualquer tipo de intolerância. Isso faz a construção de um ambiente mais seguro e saudável para os nossos colaboradores e colaboradoras. E um ambiente seguro e saudável para nossos colaboradores e colaboradoras tem tudo a ver com integridade. Nós falamos de integridade com foco, com a ótica em falar de pessoas. E aqui nós trazemos a questão da entrega de valor público, né? O Luiz Felipe, nosso querido Elifor, falou com vocês, explicou o que é entrega de valor público. Isso está conectado com diversos projetos que nós estamos em andamento no nosso tribunal e nos nossos cartórios eleitorais. Muitos cartórios fazem atividades de atendimento a crianças, ao jovem eleitor, a pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós temos o projeto Pop Rua Ajude para atender pessoas em situação de rua. Nós temos o projeto Ponto de Inclusão Digital, os nossos PIDs e o Parceria Cidadã, voltado aos excluídos e às excluídas digitais. Nós temos aqui o Programa de Inclusão Político-Eleitoral, que é voltado ao atendimento a comunidades tradicionais. Nós estamos sempre trabalhando com grupos que são vulnerabilizados e que precisam da presença do Estado. O Tribunal Eleitoral de São Paulo, ele, ciente da sua responsabilidade, ele tem investido nesse atendimento, né? Trazido parceiros de outros órgãos para atuar, para prestar um melhor atendimento ao cidadão. Isto é entrega de valor público. E esses projetos, eles têm uma vertente interna também, o desenvolvimento de uma cultura organizacional inclusiva, né? Alguns de vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a nossa exposição Motirô, que foi realizada em abril, que tratou do universo da cultura indígena.
Acabamos de inaugurar a exposição Quilombos, Rastreando Nossas Origens, que trata do universo da cultura dos afrodescendentes. Então, nós temos aqui o Diálogos Transformadores, que eu mencionei adiante, as rodas de conversa, que a gente faz sempre no mês de maio, trazendo essas temáticas e incorporando isso ao qual é o tribunal que nós queremos e desejamos e de que forma nós integraremos o nosso serviço com a maior qualidade possível, da forma mais eficiente possível, com a maior efetividade possível à sociedade. Então, integridade, compliance e diversidade são um pilar estratégico da nossa instituição. E agora que conversamos um pouco sobre integridade, compliance e diversidade e entendemos a conexão entre esses 3 temas, vou falar para vocês, mais 2 questões. O nosso tribunal aderiu ao compromisso de fomentar a diversidade. E isso está declarado em 2 instrumentos que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. O primeiro desses instrumentos é o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. Ele visa uma cooperação técnica entre os órgãos do Poder Judiciário, né, para adoção de medidas voltadas à concretização dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário. Esse pacto ele é um conjunto de medidas que realmente visam aprimorar a concretização dos direitos humanos. É um compromisso e fomento da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesse compromisso, o que nós temos enquanto instituição que trabalha com a matéria eleitoral, né? Eventualmente, nós vamos nos deparar com casos concretos de jurisprudência especificamente, ou no momento de decidir, os cartórios trabalham muito com isso, né, nas decisões dos seus juízes e das suas juízas, em que nós nos depararemos com questões de que eu preciso avaliar se há um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos que se aplique àquele caso. É muito mais comum, na Justiça Comum e na Justiça Federal, nós temos esse tipo de análise, mas não descarta a possibilidade de que nós tenhamos também, dentro da Justiça Eleitoral, eventualmente casos que nós vamos nos deparar com situações em que nós precisamos pensar na questão dos direitos humanos. E é interessante dizer que essa questão, ela parece um pouco distante, né, da Justiça Eleitoral, porém nós temos um protocolo com perspectiva de julgamento com perspectiva de gênero e um protocolo de julgamento com perspectiva de raça que deve ser em breve divulgado também para os órgãos do Poder Judiciário, que já nos conduzem a pensar que a cada decisão eu devo entender se há ali um campo em que esteja um viés que esteja comprometendo a minha decisão, né, a do meu cartório, do meu juiz eleitoral, que se relaciona com a questão de gênero ou com a questão de raça. Então, é todo um campo do mundo jurídico que vem sendo trazido também para nossas relações e que a gente vai progressivamente encontrar caminhos de fazer valer também na justiça eleitoral. A título meramente informativo, alguns trabalhos que estão acontecendo, né, em razão desse pacto, né? O Concurso Nacional de Decisões Judiciais e Acordos de Direitos Humanos, né? A previsão de que a disciplina de Direitos Humanos vai estar em todos os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura, o fomento a ações de capacitação em direitos humanos, que inclusive é uma temática que deve começar a ser abordada no nosso tribunal a partir do ano de 2025 também, né? Inclusive para os nossos servidores e não restrito a magistrados e magistradas. Para quem tiver interesse, na nossa página na internet, nós temos lá a publicação, a reprodução do link do Supremo Tribunal Federal e do CNJ com cadernos de jurisprudência do STF, que se chama Concretizando Direitos Humanos, né? E, eventualmente, alguns senhores tiveram acesso ao Seminário Internacional sobre Direitos Humanos, Diálogos Jurisdicionais e Controle de Convencionalidade, que deve ser também um evento anual. O segundo pacto que nós aderimos foi o Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial.
O compromisso institucional de adotar medidas de igualdade, equidade, inclusão, combate e prevenção ao racismo estrutural e institucional no Poder Judiciário. Esse pacto consiste de uma série de medidas a serem adotadas por todas as instituições que a ele aderiram, né, com o objetivo de combater e corrigir as desigualdades raciais, por meio de medidas afirmativas, compensatórias e reparatórias para a eliminação do racismo estrutural no âmbito do Poder Judiciário. Lembrando que equidade racial significa garantir que todas as pessoas, independentemente de sua raça, tenham acesso às mesmas oportunidades e direitos, promovendo justiça social. O pacto trabalha com alguns eixos temáticos que eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho do nosso pacto. A promoção da equidade racial no Poder Judiciário com fomento à representatividade, a regulamentação de comissões de heteroidentificação nos tribunais, a desarticulação do racismo institucional com a formação inicial e continuada de magistrados e magistradas em questões raciais, ações de prevenção e combate à discriminação no âmbito do judiciário. Lembrando, uma vez mais, que nós trabalhamos com isso na nossa instituição. Não percam a nossa edição de 2025 do Diálogos Transformadores, e se você perdeu a edição de 2024 e 2023, você pode ir lá no nosso site, na Gestão da Diversidade e Inclusão, e acessar a íntegra desses eventos. Trabalha-se também com a sistematização de dados raciais do Poder Judiciário. Alguns senhores vão lembrar e senhoras vão lembrar recentemente da pesquisa em que todos os servidores e servidoras foram convidados, né? Todos os tribunais a fazerem a autodeclaração de raça, né? E também uma articulação institucional para a garantia de uma cultura antirracista. Significa que nós, enquanto instituição, temos procurado parceiros que nos ajudem a evoluir na temática do enfrentamento ao racismo. E era isso. Muito obrigada por terem nos ouvido. Espero que tenha sido um momento agradável e que, especialmente, que tenha sido possível entender essa articulação e a relevância de nós tratarmos de integridade, de compliance, pensando em conformidade das normas, sem esquecer que há pessoas e, por isso, há diversidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Regina, pela exposição maravilhosa. Muito obrigado por ter falado para a gente sobre as instâncias de integridade, sobre os pactos nacionais a que o nosso TRE aderiu, sobre a importância de nós relacionarmos os conceitos de integridade, de combate à corrupção e conflito de interesse a temas de diversidade e inclusão, né, para que nós nunca nos esqueçamos que integridade tem a ver com leis, tem a ver com procedimentos, mas tem sobretudo a ver com gente, com pessoas, né? Então agradeço a exposição que você nos fez ou com a qual você nos brindou. Muito obrigado. E também agradeço a cada uma e a cada um de vocês que esteve conosco aqui nessa tarde ou que está assistindo esse evento em outro momento. Muito obrigado pela atenção. Agradeço imensamente ao TRE de São Paulo pelo convite para estar aqui nessa primeira Semana da Integridade, ao nosso presidente, desembargador Silmar Fernandes, ao Cláudio, nosso diretor-geral, a nossa secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições, Regina Rufino, que me permitiram estar aqui com vocês neste dia. E agradeço também, um agradecimento muito especial ao NEAF Concursos, na pessoa do professor Alessandro Ferraz, que nos cedeu o estúdio para a gravação dessa palestra. Então, muito obrigado e, claro, muito obrigado a você que esteve aqui conosco durante esse tempo conversando sobre integridade. Eu estou à disposição de cada um de vocês para que nós possamos conversar. Estão aqui as minhas redes sociais, o meu Instagram e o meu currículo Lattes, para que vocês possam me procurar. O meu e-mail, esqueci de pôr aqui, mas é luiz.reis@tre-sp.jus.br. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tela preta de finalização do vídeo.